Bom, agora que tivemos a conclusão da montagem do SLS, do Space Launch System, é só lançar, não é? Então, quando que vai lançar? A NASA tinha falado que eles queriam lançar no final de novembro. Mas quem acompanha esse canal maravilhoso sabe que isso é bem irreal. Porque a NASA fez um teste estático com o booster do SLS em fevereiro e esse teste teve um pequeno probleminha, tá bom? E esse probleminha causou um atraso ali, eles fizeram um parâmetro de funcionamento um pouco acima do que deveria e isso não estragou nada, mas causou que ocorresse um desligamento prematuro do motor, de um dos motores, e isso fez com que eles tivessem que fazer um novo teste. Esse teste deu certo e beleza. Isso atrasou bastante as operações do SLS, então essa data de novembro ela ficou bem irreal. Qual que é a nova previsão da NASA agora? Eles fizeram uma conferência para falar sobre a conclusão da montagem do SLS. Eu acompanhei essa conferência toda. Eles falaram uma série de coisas a respeito do projeto como um todo. E o objetivo deles é fazer o lançamento no mês de fevereiro, tá bom? Por que fevereiro? Eles poderiam fazer antes? Talvez até pudessem. Eles falaram que a melhor janela com relação a encontrar a Lua para fazer esse tipo de missão será no mês de fevereiro e eles precisam fazer o que eles chamam de Wet Dress Rehearsal, um ensaio geral, um ensaio úmido, ou seja, eles vão fazer um teste de como se fosse um momento do lançamento, tá? Inclusive abastecendo o foguete e tudo mais, e fazer isso. Esse é um dos pontos mais importantes antes do lançamento. E eles não fizeram isso ainda com o SLS. Ou seja, isso pode atrasar mais as coisas ainda, porque o do Wet Dress Rehearsal para o lançamento em uma questão de um mês aproximadamente é muito pouca coisa para o tamanho que é um SLS. Tem que lembrar de uma coisa que a NASA não é a SpaceX. A NASA não é uma empresa privada, ela é uma agência e a agência tem as suas burocracias. Então isso as coisas sempre tendem a demorar mais. Ou seja, tem que ter um pouquinho mais de paciência, por mais que a gente saiba que o projeto do SLS está extremamente atrasado e tem muitos pontos ali extremamente questionáveis em relação ao custo, a forma de gerência do contrato, entre outros problemas que já fizeram essa história ficar muito cara e com um avanço tecnológico muito pequeno. Ou seja, a NASA tem uma bucha na mão, vai ter que continuar entregando essa bucha da melhor maneira possível. A NASA tem gente competente suficiente para fazer isso, mas a situação é um pouco de corrida contra o tempo, porque no fim das contas a NASA, se não lançar em fevereiro, eu acho que só consegue lançar por volta de março ou abril, ou seja, vai ficando empurrando cada vez mais. Lembrando que as missões Artemis tripuladas provavelmente já foram para 2025 por causa do atraso dos trajes lunares que não estão prontos e não tem perspectiva de ficarem prontos. Pode ser que a NASA consiga usar trajes privados do que os trajes que eles projetaram para essas missões, porque não vai dar tempo. E eles já gastaram muito dinheiro com isso, cerca de $1 bilhão já foram gastos nesses trajes e eles não têm absolutamente nada hoje. Então, como eu sempre falei, que o SLS e o James Webb são os piores projetos da NASA do ponto de vista de gerência já feitos na história da agência. Tá? Mas eles têm os seus pontos que podem ajudar? Sim, tem os seus pontos sim. O James Webb, do ponto de vista científico, é impecável. Beira a perfeição. Mas do ponto de vista de gerência de projeto, é horrível. Assim como o SLS é horrível. Um projeto político que não tem vida nesse mercado de lançamentos hoje em dia. Ele é um foguete puramente para atender os desejos do Congresso americano e não os objetivos científicos da NASA, porque nem a NASA vai utilizar ele para lançar sondas como era, por exemplo, com a Europa Clipper, que vai ser lançada com o Falcon Heavy, justamente porque vai economizar cerca de 3 vezes o valor. É muita diferença. Então, SLS vai atrasar um pouquinho, mais alguns meses, por volta de, em vez de novembro, final de novembro, deve ir para o final de fevereiro, ou se não, além, talvez ali abril ou maio. Isso tudo vai depender dos resultados desse Wet Dress Rehearsal que deve acontecer no mês de janeiro, sem data específica. Outra coisa que a NASA falou é que a janela de lançamento do SLS é muito curta, cerca de 51 minutos. Pode ser que eles possam até estender essa janela até 2 horas, mas é muito curtinho. E se eles não conseguirem lançar, vai atrasar de novo por um certo tempo, porque a Lua precisa estar em posição e eles vão fazer um tipo de trajetória livre, onde eles vão passar de trás da Lua ali
e depois retornar para a Terra, tá bom? É um tipo de missão interessante, é muito interessante e vamos torcer para que tenhamos boas notícias nas próximas semanas. O que é relevante nesse momento é que vai atrasar, mas a gente vai acompanhando tudo aqui no Space Orbit.